A malandragem já fala por si só. O nome dele é Zé Pilintra, é o rei do catimbó. Eu falei pra você que a malandragem já fala por si só. O nome dele é Zé Pilintra, é o rei do catimbó. Ele nasceu, se criou. Mas como assim não tem linha? Vamos dizer assim que ele não se denomina um Exu, ele não se denomina um preto velho, um baiano, ele não tem linha, certo? Mas ele pode estar trabalhando em todas as linhas. A linha mais conhecida de Zé Pilintra, pessoal, é a linha dos malandros, certo? Só que ele não tem linha, é uma entidade catiça, certo? Entidade catiça é uma entidade que não tem linha, tá certo? Então, pessoal, vamos lá então. Ó, primeiro que a história do Zé Pilintra é difícil de se encontrar mesmo, viu? Não é fácil achar a história dele correta, a história certa dele, não. Primeiro, né, eu vou falar o nome dele, mas, ó, preste bem atenção que o nome dele, pessoal, existe vários outros nomes, viu? Ele tem vários outros nomes. O nome conhecido mesmo é Zé, mais famoso como José, certo? O nome certo dele era José. Muita gente fala que o nome dele quando vivo era José dos Anjos, certo? Nascido no interior de Pernambuco. Era negro, né? Como todo mundo já sabe, forte, certo? Com aparência bem rústica e um malandro de, vamos dizer assim, de vida, sempre foi um malandro, certo? Agora vamos contar um pouco da história dele. Zé Pilintra, pessoal, quando vivo, no caso José, manejava uma faca como ninguém. E enfrentar José de frente a frente, numa briga corporal, era muito difícil não, sair vivo, né? Pois José era um ótimo homem aí, certo? Pessoal, para quem não sabe, muitas pessoas falam assim que Zé Pilintra ele pertenceu à época da escravidão. Ele sim pertenceu a, vamos dizer assim, que é o final da escravidão já, certo? Aí vocês me dizem assim, mas ele foi um escravo? Na verdade, pessoal, Zé Pilintra ele não chegou a ser um escravo, certo? Ele não chegou a ser um escravo. Por que ele não chegou a ser um escravo, pessoal? Porque ele era um negro muito esperto, ele era um malandro. Por isso que hoje muita gente conhece ele na linha de malandro, ele acha que ele é um malandro. Não, ele que, vamos dizer assim, deu origem, pessoal, ele que deu origem a muitos malandros da Umbanda, que é o chapéu branco, roupa branca. Quais que eram as vestes dele quando vivo? Era um terno branco e uma calça branca, certo? Mas por quê? Porque naquela época, pessoal, os próprios negros daquela época já usavam esse tipo de vestimento. Apenas José só quis, vamos dizer assim, se diferenciar dos outros negros, aonde que ele coloca a gravata, certo? E a vermelha, né? E o chapéu para estar diferenciando dos demais negros, tá certo? Então foi isso aí. Essa veste dele foi por esse motivo aí, certo? Ele se viciou, né, incentivava os jogos, foi o primeiro homem negro a entrar dentro de uma casa de jogos, certo? Primeiro homem negro. E quando vivo, pessoal, ele conseguiu abrir uma casa para ex-escravos, né, para escravos, uma casa de jogatina, onde ali, ó, muitos negros morreram, muitos negros perderam sua vida por apostas, e quem era dono era seu Zé Pilintra, certo? Seu José dos Anjos. Quando vivo, pessoal, José dos Anjos, o Zé Pilintra, ele bebia muito aguardente, a cerveja, né? Bebia muito vermute, que a gente conhece muito hoje como Campari, bebia muito. E
a maioria das bebidas alcoólicas. Ele bebia todo tipo de bebida alcoólica. Zé Pilintra teve mulher? Então, pessoal, tem relatos, tem história que Zé Pilintra foi casado, certo? Este relato, pessoal, esta história que o pessoal fala que Zé Pilintra foi casado, isso é mentira. Isso não existiu, Zé Pilintra não foi casado, certo? Só que toda, vamos dizer assim, na sua passagem pela terra, ele sempre estava com mulheres. Ele sempre está. Então, pode se levar aí muita gente se enganar e achar que ele era casado. Não, ele não era casado. Nessa casa de jogos que José abriu, né, para os negros, ali tinham, é claro, mulheres, né? E muitas mulheres, e a maioria das mulheres eram dele, de propriedade dele. Mas como assim propriedade? A escravidão, pessoal, naquele tempo já estava acabando, mas ainda tinha muito, vamos dizer assim, respingo ainda da escravidão. Tinha muitas fazendas, muitos lugares que ainda praticava assim escravidão. E José, né, José dos Anjos, no caso Zé Pilintra, ele comprou muitas mulheres, né, da época para viver ao seu lado. Mas como assim viver ao seu lado? Ele nunca teve esposa. Isso mesmo, ele não teve esposa, mas teve várias mulheres, entendeu? Não que ele chegou a se casar. E brigava muito, pessoal. Ele era um homem muito brigão. Aí eu vou contar vou falar depois, eu vou passar um pouco do relato dele aqui e depois eu vou falar pra vocês como ele morreu, tá certo? Ó, no nordeste do país, né, mais precisamente em Recife, né, onde que existe muita religião do Catimbó, que Zé Pilintra, pessoal, quando ele veio a primeira vez em uma religião afrodescendente, ele veio no Catimbó. Muitas pessoas falam que foi na Umbanda. Não foi na Umbanda, foi no Catimbó. E muitas pessoas também dizem que foi na Jurema, mas não. Ele foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira incorporação dele foi no Catimbó. Ainda que nas vestes de um ladrão, a figura de Zé Pilintra, pessoal, tem uma conotação completamente diferente, certo? No Catimbó, ele é doutor, curador, é mestre e é muito respeitado, certo? Em poucas reuniões não aparece seu Zé. O reino também, chamado de Jurema, é o local sagrado onde vivem os mestres do Catimbó, religião forte do Nordeste, muito aproximada da Umbanda, certo? Mas que mantém suas características bem independentes. Na Jurema, pessoal, seu Zé não tem a menor conotação de Exu, a não ser quando a reunião é de esquerda, porque o mestre tem essa capacidade, aonde que eu falo para vocês que entra a entidade catiça. Quando ele vem na esquerda, pessoal, não é que ele vem para praticar o mal, é justamente ao contrário. Vem revestido desse tipo de energia, certo? Para poder cortá-la com mais propriedade e assim ajudar mais facilmente aos que vêm de rogar ajuda. No Catimbó, pessoal, seu Zé Pilintra usa bengala, que pode ser qualquer cajado, certo? Fuma cachimbo e bebe cachaça. Dança, baião, samba, sorri para todas as mulheres, abençoa a todos que o abraçam e chama de padrinho. Isso é um pouco de Zé Pilintra, pessoal, no Catimbó, tá certo? Agora vamos dizer assim, né? Existe, pessoal, várias incorporações de Zé Pilintra, tendo cada uma, pessoal, sua história de vida. Vamos dizer assim, o Zé Pilintra, né, que você conheceu aqui, dificilmente você verá ele incorporado em outro médio. Mas por quê? Não são a mesma entidade? Sim, é a mesma entidade. Mas como eu vou dizer para vocês, é assim, pessoal. Zé Pilintra é uma entidade muito conhecida e muitas outras entidades, né, que vêm amando de seu Zé Pilintra. Então tem a falange de seu Zé Pilintra, não que seja ele, certo? Mas
é vamos dizer assim, é um guia enviado por ele, é uma entidade enviada por ele. Podemos citar 3 formas comuns de incorporação de seu Zé Pilintra. A do mestre juremeiro, né, que vem na Jurema, no Catimbó. A do baiano, né, que todo mundo conhece. Ou a das almas. E, é claro, a do malandro, que é preto, José Pilintra, muita gente conhece. Também vem como forma de caboclo, trabalha na linha dos índios brasileiros com ervas e rezas para cura e salvar os fiéis, né? Profundo conhecedor dos segredos da Jurema. Dizem que ele viveu boa parte de sua vida ao lado de índios brasileiros e absorveu seus conhecimentos. Essa história, pessoal, é o que o pessoal diz, que ele viveu do lado de índios. Na verdade, o Zé Pilintra viveu na cidade grande, né? No caso de José dos Anjos. Ele era devoto quando vivo de uma santa, né? Mais conhecido na Umbanda como Inhaçã. Ele era muito devoto a essa santa e através dessa santa ele teve a sua salvação quando, vamos dizer assim, quando morto, vamos dizer assim. Agora vamos contar e vamos dizer para vocês como ele morreu, certo? Como eu havia falado, pessoal, né? Ele viveu na época de, vamos dizer assim, depois da escravidão, que foi quando ele viveu. A escravidão já estava se extinguindo, já estava se acabando aqui no Brasil, certo? Como eu falei que ele abriu uma casa de jogos, né? Só que muitos malandros, pessoal, não davam importância para as coisas pessoais, certo? Eles não eram, vamos dizer assim, apegados, certo? No caso de José dos Anjos, pessoal, ele já foi um cara, vamos dizer assim, já foi uma pessoa um pouco mais apegada. Mas como assim apegada? Ele dava valor nas coisas que ele conquistava, certo? E é claro, né? Dentro de uma casa de jogatina, antigamente tinha muita briga. E um certo dia, pessoal, o que aconteceu? Né? Aconteceu uma briga dentro do seu estabelecimento, né? E ele tentou entrar no meio da briga, que é claro, malandro nenhum dispensa uma boa briga. E nisso ele mata um rapaz com facada, certo? Só que ele não sabia que tinha um irmão do rapaz presente na casa. O irmão desse rapaz, vendo que Zé Pilintra tinha esfaqueado o seu irmão, esperou Zé Pilintra virar as costas e apunhalou ele pelas costas. Essa foi a morte dele, certo? Morreu desse jeito, foi a morte, vamos dizer assim, traiçoeiro, né? Agora tem muita história que eu vou passar para vocês aqui. Muita história dele que diz assim: contam, pessoal, que nasceu no povoado de Bogotó, sertão Pernambuco, próximo ao município do Exu. Fugindo da terrível seca que assolava a cidade, a família de José dos Anjos, pessoal, rumo a Recife em busca de uma vida melhor. Mas o menino, no caso José, perdeu a mãe aos 3 anos de idade. Cresceu então no meio da malandragem, dormindo no cais do porto e sendo menino de recados de prostitutas. Sua estatura alta e forte granjeou o respeito, né, de quem ali estava. Sua morte, pessoal, seria um mistério para o povo que muita gente não conhece. Morreu aos 41 anos, foi encontrado morto sem nenhum vestígio de ferimento, certo? Essa é a história conhecida de seu Zé Pilintra, que todo mundo conhece. Sua vida, pessoal, era a noite, sua alegria as cartas, os dados, a bebida, a farra e as mulheres, e é claro, como não, as brigas. Sempre jogava para ganhar, mas não gostava de enganar os incautos.
certo? Não gostava de enganar ninguém. Zé Pilintra, pessoal, ele é invocado quando seus seguidores precisam de ajuda com questões domésticas, de negócios ou financeiras, e é reputado como obreiro da caridade e da feitura de obras boas. A Umbanda, pessoal, é um culto com seus próprios rituais e estrutura, enquanto o catimbó é uma forma regional de sincretismo entre elementos, tanto brasileiros, né, como indígenas e outros mais. Na Umbanda, Zé Pilintra é um guia pertencente à linha do povo da malandragem, que é o que o povo conhece, né? Que ele pertence à linha do povo da malandragem, mas onde que eu expliquei para vocês no começo do vídeo que Zé Pilintra ele é uma entidade catiça. Na Umbanda, seu orixá patrono é Ogum, né? Ogum e Inhaçã, que era o santo que eles sempre tiveram fé. É considerado um mestre juremeiro também. Na Umbanda, Zé Pilintra é acreditado como pertencente à linha das almas, cujos seres humanos desencarnados auxiliam no benefício da humanidade como forma de expiação de uma vida anterior de extrema dissipação material. Pessoal, o que ele gosta de beber quando ele vem? Como disse, é vermute, estilo Campari. Ele gosta de cachaça também, certo? Fuma cachimbo e fuma charuto também. E cigarro de palha também. Existe Zé Pilintra, pessoal, como eu vou dizer para vocês, história dele são várias. Você vai achar várias, certo? Mas não tão detalhada quanto essa que eu tô contando aqui no canal, certo? Zé Pilintra, pessoal, né, vem sempre com um homem muito elegante na Umbanda, certo?